Fala, Velar, tudo bem? Ah, Matheus, desculpa o atraso aí, problemas técnicos. Tranquilo, faz parte. Bom, estamos ao vivo aí. Cara, primeiro queria te agradecer novamente aí por topar bater esse papo com a gente. Sei que começo de ano aí, a agenda não deve estar nada fácil, né? Mas bom, para a galera que está nos acompanhando aí pela primeira vez, esse aqui é o podcast da SASBR Club. Estamos na nossa 26ª edição já. Hoje é com o Gustavo Avelar, VP da TOTUS, que está aí encarregado hoje por liderar o time da RD Station. Para a galera que ainda não conhece o podcast, a gente traz aqui semanalmente a galera que está empreendendo, que está liderando grandes empresas de software B2B. E a nossa ideia aqui, né, é sempre agregar para o ecossistema brasileiro de software, que a gente sabe que tem muita coisa boa, né, e muito conteúdo legal para sair daqui. Mas, cara, Velar, se apresenta aí para a galera antes da gente começar. Prazerzaço estar aqui com você hoje. Boa, obrigado pelo convite, Matheus. Gustavo Avelar, sou pai do Raul, marido da Isabela, mineiro, engenheiro de produção de formação, empreendi algumas vezes, trabalhei em algumas empresas pós alguns êxitos dos startups anteriores e estou agora na TOTOS, como você bem já comentou, à frente aqui da turma da RD Station. É isso. Sensacional. Acho que uma das coisas mais legais da sua trajetória, né? Como você bem comentou aí, você já empreendeu duas vezes, né? Já fez dois exits, inclusive, né? Um para Lynx, outro para Tokstok, se eu não me engano, né? O grupo ali. E hoje você está liderando aí, né? Pô, a maior empresa de tecnologia do Brasil. Isso é um contraste gigantesco. Normalmente, né? A galera trilha uma carreira executiva até chegar na posição que você está hoje. Dificilmente algum empreendedor acaba depois tomando uma carreira executiva nesse nível, né? Pô, principalmente fazendo dois exits. E acho que uma coisa que muita gente que está aqui na comunidade, né? A gente é formado aqui por mais de 4 mil empreendedores. A galera sempre fica pensando, né? Pô, qual será que é o momento certo de fazer o exit, né? Qual será a melhor estratégia para vender? Que momento vender? E aí acho que o que seria bem legal de escutar do teu lado, né? Hoje você com uma visão dos dois lados da moeda, você já foi o cara que estava buscando vender suas empresas, hoje você é o cara que está traçando estratégia de compra de várias empresas, né? A TOTS todo ano aí compra um monte de empresa, a RD também. Cara, que conselho você daria, né? O que você olharia hoje se você fosse um empreendedor que estivesse buscando fazer o exit, né? Acho que essa é a primeira pergunta aí que eu gostaria de te fazer. É, Vamos lá. Primeiro que eu acho que não tem uma resposta única que sirva para todo mundo para essa pergunta, né? Porque depende muito do contexto de cada empreendedor e do contexto de cada startup ou de cada empresa, né? Eu vou usar o meu exemplo aqui para tentar responder a tua pergunta. Eu empreendi duas vezes. Na primeira vez, era numa época de Brasil em que você não tinha essa abundância de capital que a gente tem hoje, não tinha tantos venture capitals, nem tantos private equity, as startups eram muito mais bootstraps do que elas são atualmente, né? E isso acaba sendo um grande facilitador para um momento de exit, basicamente porque normalmente você tem mais poder de decisão na tua mão, você tem menos equity já comprometido com business plans, com entregas futuras, muitas vezes ambições desmedidas, e, enfim, já em valuations muito altos, né? Então, a minha primeira iniciativa de empreendedorismo sempre teve muito na nossa mão qualquer decisão estratégica nesse sentido, em especial porque a gente conseguiu trilhar um caminho bem bootstrap mesmo, bem independente da necessidade de capital de venture capital, não tinha nenhum no nosso board, empresa rentável, lucrativa, enfim. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que se a tua iniciativa de empreendedorismo ela já tem uma visão muito clara de algum exit near future, pelo menos, vai no médio prazo, você controlar a decisão e ter menos sócios financeiros, né? No caso, sempre te ajuda. Na segunda, por exemplo, já foi um caminho um pouco mais árduo nesse sentido, porque aí era uma startup mais do contexto atual, com private equity dentro, enfim, com uma decisão já um pouco colegiada ali com alguns sócios financeiros, né?
E, de qualquer forma, aí falando um pouco como executivo TOTS aqui, tem sempre um timing, um momento correto ali, que ele muda de startup para startup, para a gente normalmente fazer uma aquisição, né? Mas tipicamente você tem algumas coisas acontecendo. Você tem ou alguma dor do crescimento já começando a pegar, a startup ele já chegou, já passou daquela fase de product fit, já está no momento de escalar comercialmente e aí está enfrentando alguns problemas. Esse é o tipo de momento muito bom para você ter sinergia num processo de M&A e cumprir meta de earnout. Ou quando você tem alguma questão societária, então muitas vezes você tem ali um conjunto de sócios que levaram a empresa até aquele momento, mas não necessariamente são os melhores sócios para poder seguir adiante. E aí, nesse cenário, às vezes é mais fácil você vender esse negócio do que você tentar arrumar essa estrutura societária. Esse é um momento clássico também que M&A funciona bem. Mas eu acho que, no geral, assim, como toda boa transação ela está atrelada a earnout, a uma meta de earnout, você já tem que ter passado de uma fase de product fit, você já tem que ter garantia de que você tem um bom produto, e tipicamente a melhor sinergia ela tende a ser uma sinergia de distribuição, né, com quem vai te comprar em cima de meta de earnout. Então, quando você começa a enfrentar problemas que estão relacionados mais a vendas, sei lá, a concorrência, a pertencer a um canal de distribuição bem mais relevante, maior, esse é um bom momento para um M&A com uma empresa, por exemplo, do porte de uma TOTS, ou até no meu caso lá atrás, como era a própria Lynx. Legal. Você comentou um pouco, né, que na tua primeira empresa ainda estava naquele momento de escassez de capital, né? Que ano que foi isso, mais ou menos? 2012. 2012, 2012. outro mundo. Só que a gente passou ali meados de 2019, 2020, né? A gente viu aquela bolha gigantesca de dinheiro, muita empresa captou, teve umas vendas aí com múltiplos gigantescos, né? E agora a gente vê que o mercado deu uma realizada de certa forma. Conversando com os empreendedores assim há 3, 4, 5 anos atrás, eu via que a cabeça de todo mundo era: quero captar, mesmo que eu não saiba nem para que eu vou usar o dinheiro, quero queimar a qualquer custo, né? E isso era qualquer roda de empreendedor, era isso que se falava, né? De, sei lá, um ano para cá, eu tenho sentado nas rodas e a galera tá muito mais falando assim, cara, bootstrap, falando de gerar caixa, a galera não tá tão interessada em queimar dinheiro, tá muito mais diligente. Até foi um ponto bem legal, assim, o Alex Anton passou por aqui, né, da Starion, e ele comentou, falou, cara, hoje em dia a gente tá olhando muito mais para startup nichada, que gera caixa, né, ao invés daquela galera que, puta, captou, acelerou demais, né? E aí a gente sabe que no final do dia isso pode até custar caro para a operação. Hoje, qual que é a tua cabeça, né? Se você fosse sentar aconselhar um empreendedor no mercado que a gente está, puta, pega dinheiro, queima, não seja mais diligente, vá no bootstrap, pense em gerar caixa desde o primeiro dia. Sei que não existe uma resposta única, né? Mas Não, eu sem sombra de dúvida estou no grupo B, de não queimar dinheiro a qualquer custo, de resistir fortemente à clássica tentação de venture capital, de mercado, de colocar dinheiro no teu negócio, projetando ambições muitas vezes desmedidas e valuations de saída que, enfim, que só se realizam num IPO de sucesso. Não faz parte da minha filosofia esse primeiro grupo. Eu sou totalmente a favor de, mesmo sendo uma startup, ser muito mais pé no chão, de sim você ter sempre um olhar muito importante, muito forte para a rentabilidade, enfim, para break-even, para você depender menos de capital. A maior parte de eventos de liquidez de qualquer mercado desse ele acontece por aquisições de estratégicos, né? E não por IPO. IPO, ainda mais no Brasil, num mercado tão restritivo de bolsa de valores. E nos valuations que essas startups que acabam captando rodadas e rodadas de investimento, nos valuations que eles fecham essas rodadas, fica muito complexo, muito difícil você ter saída, você ter exit para
estratégico. E muitas vezes você perde várias oportunidades nesse caminho, por estar justamente nessa triga de queimar dinheiro, não vou dizer a qualquer custo, mas de queimar bastante dinheiro em troca de crescimento, né? Sim. Eu vi com muita alegria essa correção de mercado que a gente viveu nos últimos anos. Eu acho que ela é extremamente saudável e importante. Acho que a gente passou por um momento ali loucura total, assim, era uma situação até inversa, né? Eram os fundos procurando os empreendedores para colocar dinheiro, né? Um negócio maluco. Assim, a realidade que eu vi é de você mandar quantos nãos você como empreendedor recebe até você conseguir algum cheque de um anjo que seja, né? São dezenas, né? Quiçá centenas, até você ter um sim. E a gente viveu um momento que era o contrário, que era fundo procurando empreendedor para, pô, preciso aportar, né? E aí, o que você tem aí para me apresentar? Felizmente a gente saiu desse momento, esse é mais um dos benefícios aí desses últimos anos que a gente viveu e acho que agora a gente está num caminho bem melhor, bem mais saudável, que vai favorecer muito mais o nosso ecossistema de empreendedorismo e inclusive favorece os exits e os M&As para empresas estratégicas como a própria TOTS. Legal, sensacional. Acho que era bem normal, né? Até a galera pegava esse dinheiro que os fundos estavam loucos para colocar e os fundos cobrando, queima esse dinheiro, triplica o time comercial. Pô, você é empreendedor, você sabe bem que se hoje você vai lá e só triplica teu time comercial, você não vai gerar 3 vezes mais venda, né? Você vai gerar você vai entrar no buraco. Você é tão bem conectado quanto eu, mas a gente viu Série B com secundária. Sim, Esse modelo deve ter tido Série A como secundária. Assim, empreendedor de menos de 2 anos colocando dinheiro no bolso já numa empresa, numa startup ainda provando tese. total. O tamanho era uma loucura de cheque de investimento de venture capital e private equity. Então, doideira que a gente viveu. Total. E a conta chegou de alguma forma, né? Assim, a gente vê alguns exits que em valuation foram altos, mas o empreendedor já estava tão diluído que praticamente era melhor ele ter vendido uma empresa que faturava 50 vezes menos e ter uma representatividade maior, né, dentro do negócio, mas bem interessante. Exatamente isso. Exatamente isso. E Você acaba que falou, a maior parte do valor gerado fica na mão do investidor financeiro, né? Que nesse momento já tem uma participação ali na companhia bem grande. total. Um ponto que você falou na tua fala, né, e acho que você passou ali nos teus dois exits, foi a questão do earnout, né? No final do dia, é um momento onde, de certa forma, o empreendedor já colocou um dinheiro no bolso, depende, obviamente, do acordo, né? Mas ele tem um potencial ali de colocar bem mais. Na tua visão, né? Obviamente, você estando na cadeira que está hoje e lidando com pessoas que estão fazendo seu earnout, você já estando no papel do earnout, de certa forma, né? Que você acha que o empreendedor deveria buscar, olhando o teu olhar de empreendedor, na hora de negociar um earnout, né? O que ele deveria ficar atento? Obviamente, você passou por dois, com certeza ter alguma cláusula ali que você fala, puta, por que eu assinei esse negócio, né? E sob a ótica da empresa, né? Hoje olhando, o que você espera, né, desse founder que está em earnout? Que você dá muito dinheiro para esse cara inicialmente, e o earnout não é bem amarrado a resultado, pô, você vai ter o founder de férias ganhando dinheiro como executivo ali, né? Salário e tal. Então, precisa existir um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo, o founder precisa conseguir amarrar bem, porque eu já vi alguns earnouts aí que no final do dia não foram tão positivos, né? Primeira coisa que eu acho que vale comentar cara, os períodos de earnout tipicamente são de 2 a 3 anos, né? Uhum. Então, basicamente, você fecha um deal ali e, em geral, em um momento que você vai colocar bastante expectativa de crescimento e de entrega de valor futuro na mesa para melhorar o teu valuation, e a única certeza que eu tenho do lado de cá da TOTS, eu já tinha também quando eu estava do lado de lá do empreendedor, é que metas e o que você combinou ali no momento que você está vendendo a companhia vão mudar. Você não vai conseguir prever no momento do deal exatamente esse alinhamento com a entrega de valor futuro do teu negócio e refletir isso corretamente nas metas negociadas de earnout.
quase, não vou dizer quase todos, mas assim, um pedaço grande dos earnouts acabam tendo que ser, das metas de earnout acabam tendo que ser rediscutidas no longo do caminho. Isso faz com que, acho que talvez a coisa mais importante nesse processo, e eu diria que aí não tem muito uma fórmula sagrada nem nada, é você estabelecer essa relação de confiança entre a empresa que está te adquirindo e o empreendedor. E aí, muitas vezes, é de bater o santo mesmo, assim, sabe? De você se conectar ali naquele processo de conhecimento da empresa, conectar com as pessoas que você está se relacionando, você entender minimamente ali da cultura corporativa, reputação nessa hora conta muito, assim, conta bastante, né? No caso da TOS, por exemplo, são 3 a 4 M&As por ano, então o que não falta é empreendedor no mercado para você conhecer um pouco de como é a reputação da TOTS na relação com essa turma. Acho que isso acaba contando mais, muito mais, do que você tentar discutir ali no detalhe uma cláusula ou outra do earnout, porque, cara, assim, na grande maioria das vezes, você vai ter que sentar na mesa de novo e vai ter que discutir de novo. Porque uma vez que o ativo, uma vez que o negócio está dentro da empresa que fez a aquisição, você vai descobrir novas possibilidades de sinergia, você vai querer invariavelmente mudar uma direção ou outra, e aí isso não vai estar refletido no contrato que você assinou antes. E aí o que vai valer, o que vai contar é essa relação de confiança, essa reputação entre os negócios, esse é o pedaço ali que acaba sendo mais importante em qualquer processo de M&A. Pelo menos no meu caso foi assim, em especial no deal que eu fiz com a Lynx, que a gente mexeu bastante nas metas de earnout nos anos seguintes, e nem por isso eu deixei de bater minhas metas, eu deixei de entregar o que estava sendo esperado de mim, e tive um período de earnout super feliz. Então, eu acho que é mais por aí, Matheus, é menos sobre você se importar com uma causa ou outra, porque sempre vai passar alguma coisa. É claro que bons advogados nessa hora te ajudam muito, mas é muito mais nessa relação de confiança e reputação de quem está do outro lado, da companhia que está do outro lado, para você ter o mínimo de conforto que se você precisar sentar e rever alguma coisa porque o cenário mudou, porque o mercado mudou, porque, enfim, você vai ter do outro lado essa abertura para recombinar o que tiver que ser recombinado, contanto que, obviamente, os resultados, enfim, sejam alinhados com a companhia. E isso serve para os dois lados, tá? Então, você comentou a gente sempre tem um risco do empreendedor que vai vender e vai lá ficar sentado ganhando salário, né? É por isso que do nosso lado também esse pedaço do processo ele é importante. A gente também tem que fazer essa avaliação sempre, assim, do quanto a gente do quanto a gente de fato confia naquele empreendedor, né, na pessoa que está ali tocando o negócio nesse processo. Isso vale para ambos os lados. Eu só vou fechar a porta aqui um segundo, tá, Matheus? Claro, fica à vontade. Boa. A turma que está acompanhando a gente, eu acabei entrando do celular. É por isso que estamos um pouquinho improvisados aqui. Não, mas está sensacional. Muito boa essa ótica que você trouxe aí sobre sinergia, né? Porque querendo ou não, quando uma empresa está te comprando, você está virando um sócio dessa nova empresa, né? E eu já tive, hoje em dia estou como empreendedor, mas já estive em grandes corporações atuando que estavam comprando empresas e fizeram M&As que claramente você via que não tinha sinergia alguma entre o empreendedor e a empresa, né? Cultura diferente, pensamento diferente, claramente ia para o lado do contrato mais numa linha de advogado, né? Numa linha de conversa, que é o que você comentou, né? Pô, o empreendedor ele entra numa operação, você com certeza entrou na Lynx com uma cabeça de fora e você viu possibilidades que pô, você poderia acrescentar na Lynx, isso né, vai gerando movimentação. O empreendedor ele é inquieto, né? Tem que ter essa abertura. Tenho certeza que hoje em dia na TOTS, por exemplo, você com certeza com a tua cabeça de empreendedor, você consegue enxergar várias frentes e eu acho que esse tem que ser o processo, né? Bem legal isso aí que você trouxe, assim, eu acho que eu nunca vi numa discussão a galera
falar muito dessa linha. A galera se prende muito na questão contratual e esquece que no final do dia você tem que ter abertura, você tem que sentar, né? O mercado é variável, pode acontecer novas frentes, criar novos produtos, né? Pode até desligar o teu produto e te jogar para outro lugar, né? Essas coisas acontecem, né? Tem que ter uma relação de confiança, cara, minimamente estabelecida nesse processo. E aí, muitas vezes, a gente alonga esse processo de conhecimento mútuo de empreendedor e empresa ali que está fazendo a aquisição para que essa relação de confiança se estabeleça. A gente até tem casos em que não necessariamente são uma verdade, mas aí você vai para um deal num formato diferente. Compra 100%, diminui ao máximo o período de earnout, e aí você muda um pouco o formato. Mas para entrar num deal que você tem no mínimo 2 anos ali de earnout, se não tiver uma relação de confiança estabelecida, você não vai conseguir se proteger contratualmente contra todos os possíveis cenários. Esquece, isso não vai Sim, rolar. total. E aí, pegando algum exemplo mais prático, assim, né? Teve alguma coisa algum erro que você cometeu no teu primeiro exit ali, que você falou, puta, não vou cometer isso nem a pau no meu segundo? Cara, tem um bom advogado ajuda. Gastar dinheiro com um bom advogado ajuda, sem dúvida. Mas eu diria que eu de verdade eu fui muito feliz no meu primeiro processo de earnout. Assim, eu fui feliz na Lynx, fui feliz no deal. Eu acho que tem o ponto do aprendizado é que, na verdade, nos meus 2 negócios, eu estava em situações e contextos totalmente distintos. Assim, no primeiro, eu tinha uma história de saturação de mercado, da gente já estar num tamanho em que, para a gente continuar crescendo, eu teria que ou ir para um novo mercado, ou desenvolver um novo produto, e numa estrutura societária que estava longe de ser adequada para isso. E aí esse talvez tenha sido, talvez não, esse com certeza tinha sido o principal motivo ali da saída, do exit, e foi um exit que de fato a gente foi atrás. No segundo é o exato oposto. A gente tinha a tese certa, eu tinha os sócios certos, mas uma oportunidade financeira muito grande. Eu nunca fechei porta para nenhum evento de liquidez. Eu não sei o quanto você conhece aquele livro lá dos Axiomas de Zurich, Axiomas de Zurich, que inclusive quem me indicou o leitor foi o Denis, quando ele estava ainda na Lynx. Tem um dos axiomas que é realize o lucro cedo demais, que é o meu preferido. Eu sempre procurei ter um olhar, ou pelo menos manter portas abertas para qualquer que fosse o evento de liquidez que se apresentasse, estivesse disponível. Nunca fechei qualquer conversa. Mas, no meu caso, em ambos os cenários, elas avançaram no momento certo por motivos completamente distintos. Então, eu acho que talvez o ponto mais importante é você manter essas conversas abertas, sempre. Isso toma tempo, não dá trabalho, então é muito importante você concentrar isso em você, não contaminar muita gente. Isso é um negócio que ficava muito comigo em ambas os negócios. Comigo e com o El Gasparim, que é meu sócio de vida aí nos meus 2 negócios, e a gente tentava contaminar o menos possível o time. Mas talvez a principal diferença técnica mesmo dos 2 deals que eu tenho participado é a presença de bons advogados no segundo, que nos ajudou a nos proteger de muita coisa. Você, como eu te disse, você dificilmente vai conseguir se proteger relacionados a metas de earnout, tal, porque essas coisas acabam mudando. Mas tem formas de você facilitar muito a tua vida quando você precisar sentar e negociar. E aí, cara, gastar dinheiro com advogado é um bom conselho. E fica o conselho aí para a galera que está querendo economizar no advogado nessa hora, né? Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não, legal. Cara, uma coisa que eu tenho visto assim, né, no mercado, tá cada vez mais fácil desenvolver software, né? Hoje em dia você pega ali um Lovable, um Cursor. Cara, antes de você desenvolver um MVP de qualquer software, você precisava de um time, né? Você precisava de um investimento. Hoje em dia você consegue, pô, com uma ferramenta de $10 por mês, óbvio, não vai ser a parada mais escalável do mundo, mas
é o suficiente para você eventualmente começar a fazer um MVP, iniciar um negócio. E você vê que no passado, pelo menos na minha percepção, você via que existia muito founder produteiro, né? A galera que era viciada em produto, mas não gostava de vender. E querendo ou não, né? No início, pô, não tinha tanto software disponível. Eu acho que essa galera conseguiu tracionar e depois foi aprendendo a vender no meio do caminho, de certa forma, né? Hoje em dia eu já tenho visto um cenário um pouquinho diferente, né? Pô, a galera tem muito produto legal, mas no final do dia a galera que sabe vender, né, tá conseguindo passar por cima de até produtos muito melhores. Você tem uma visão parecida? Como é que você está vendo o mercado nessa linha? Pô, você tem que desenvolver tua cabeça no early stage já para o go-to-market, para gerar demanda, para educar mercado, founder botar a cara, ou você acha que ainda né, deve exigir mais um cuidado com o produto? Como é que você vê essa mudança radical aí, né, que tirou a barreira de entrada, de certa forma, para você botar um software na rua? Sim. Por partes. Tem coisas que eu concordo na tua fala e tem coisas que eu discordo. Primeiro que eu acho que saber vender ou você ter entre os seus founders ali um importante skill comercial é necessário sempre, sempre. Em qualquer contexto, em qualquer situação, seja com IA, sem IA, um dos skills mais importantes que precisam estar presentes em qualquer startup é vendas, né? Uhum, Tipicamente, isso, quando está na mão do founder, tende a ter uma conexão maior com o sucesso. uhum, Agora, o que eu acho que mudou radicalmente tem menos relação com o produto, porque para mim, produto é mais importante do que nunca agora, porque está cada vez, como você mesmo comentou, está cada vez mais fácil você. A gente tinha jornadas longas e processos longos de discovery, de teste de hipótese, enfim, isso, cara, tá simplificando absurdo, né? Então está cada vez mais fácil você testar produto, então está cada vez mais rápido essa fase ali de product market fit, pelo menos no estágio inicial. E isso para mim só aumenta a importância do founder ser muito bom com o produto, de resolver de fato problemas importantes, reais, relevantes, enfim. A barreira que eu acho que caiu muito é a barreira do tech. Por exemplo, empreendi numa época, a Nemu, por exemplo, a gente era absurdamente eficiente em cloud, em processamento de grande volume de dados, a gente tinha um diferencial técnico muito grande. Então, eu conseguia operar a um custo muito menor, muita coisa que para os meus clientes era muito caro. Assim, vou te dar um exemplo. Teve uma Black Friday da B2W, da Americanas e Submarino e Shoptime na época, se não me engano, é de 2015, que a gente serviu a homepage e as principais landing pages da Black Friday da B2W inteira. Eu fazia isso com JavaScript. E eu fazia isso com performance melhor do que a própria B2W. Assim, para isso estava caro. Para mim era mais barato carregar tudo, entregar tudo para eles, porque a plataforma deles não parava de pé, caía e tudo. Esse tipo de diferencial está cada vez mais difícil. A uhum, barreira de profundidade técnica, vou dar outro exemplo. A gente é muito bom em machine learning, a forma como a gente fazia os nossos algoritmos de busca. Com o tempo, cara, foi surgindo open source, que entregava com uma performance parecida com a gente. A diferença de expertise para processar dado barato, para poder operar na nuvem, também já não existia mais. Então, para mim, o que mudou as barreiras técnicas, tecnológicas, seja para você entregar muita qualidade em algum produto, até para você escalar, elas caíram muito, muito. Era muito mais difícil antes. Você colocar uma coisa simples, tá? Você colocar um e-commerce de pé, escalável, para suportar tráfego, era um desafio. E quem fazia isso bem tinha um diferencial. A gente esquece, a gente você contrata a plataforma, sobe em qualquer meia dúzia de servidor aí da Amazon numa tarde e está no ar. uhum. Não tem mais essa. A barreira tecnológica caiu muito, o que para mim reforça o perfil do founder de produteiro e de vendas e de comercial. Uhum. Assim, a história de você de fato resolver problemas complexos, reais,
encontrar encontrar uma oportunidade de mercado que te dê alguma barreira de entrada, que te dê algum diferencial, alguma vantagem, porque só você está ali, para mim agora é mais importante do que nunca. Justamente porque aquela duplinha que você precisava antes, né, que é um puta de um sócio de tech, um cara de produto e um cara de vendas, tem que, óbvio que continua importante, mas, cara, não é mais o diferencial, assim. Você consegue tirar muita coisa do chão Uhum. muito rápido, muito rápido. Eu vejo dessa forma. Eu acho que tem um reforço maior de produto mesmo, assim. Uhum. Só que diferente, né? Tem menos relação com o produteiro clássico que, enfim, que tinha lá todos os seus métodos colocados para encontrar ali o seu produto tal, tem muito, na minha opinião, tem muito mais relação com preço e ciclo muito mais rápido, colocar coisa de pé, múltiplas frentes muito mais rápido. A gente antes precisava ali escolher um ou dois hipóteses e testes para avançar. Agora você não precisa, agora você pode testar tanta coisa, cara, ao mesmo tempo, assim, É, avançar com tantas frentes no paralelo, mas eu vejo dessa forma. Para mim, a história do produto e de vendas tá mais importante e crítico como nunca. legal. Eu acho que a gente empreendedor, a gente costuma olhar o produteiro raiz, né? O PO de empresa, assim, a gente olha e fica maluco, né? Com aquelas metodologias e discovery, não sei o quê. Isso está mudando radicalmente. Radicalmente. Então, tem uma simplificação absurda desse processo. Total. E acho que, assim, né? Quem quer garantir longevidade no negócio, no final do dia, precisa saber vender, mas precisa parar em pé, né? Acho que um ponto engraçado, até contando da nossa história, né? Da Get Demo, por exemplo. Cara, a gente lançou a primeira versão do produto, era um produto novo, fez um baita barulho no mercado, começamos a vender, produto não tinha nem botão de apagar a demo. Ou seja, se a gente não tivesse evoluído rápido o produto, cara, ia todo mundo cancelar e desistir. A gente teve que evoluir muito em produto, né? Então acho que a galera precisa conseguir manter esse equilíbrio de certa forma. Ele sempre vai ser importante, né? Concordo 100%. Boa. Cara, acho que mais uma pergunta trazendo antes versus depois, né? Que eu acho que é bem legal ouvir tua opinião. Normalmente, as empresas que nasceram lá atrás, você pega a própria TOTOS, é um exemplo disso, né? Nasceu com um produto, entre aspas, mais genérico, que atende vários mercados, e depois foi se especializando, né? Hoje, por exemplo, aí na TOTOS, vocês têm as BUs de segmento, né? Vocês quebram lá por saúde, então vocês conseguem se especializar tanto numa ótica de solução quanto numa ótica de go-to-market de maneira totalmente direcionada para cada nicho, falando, né, a língua do nicho. Só que esse é um movimento, né, que, pô, as empresas que nasceram lá atrás, 10, 20, 30 anos, elas nasceram genéricas e verticalizaram, só que você vê hoje as startups que estão nascendo genéricas, elas não estão conseguindo tracionar, né? A galera tem ido para um lado um pouco diferente. Abraça muito uma vertical, resolve um problema do nicho daquela vertical e depois, né, quando dominar aquilo, expande para outros. Pelo menos é o que eu tenho percebido. Os produtos estão nascendo. Já nasce, por exemplo, o CRM da contabilidade, do barbeiro, né? Diferente de lá atrás, quando nascia o CRM que atende todo mundo. Como é que você vê esse movimento, né, dos nichos aí? Eu acho que você já respondeu na tua própria pergunta. Eu concordo totalmente. Tem um frame mental que eu gosto de usar que é assim. Se você tem um produto que você precisa explicar para o teu cliente que ele é necessário, isso é diferente, por exemplo, de um RP, tá? Um PDV, um RP. Você não precisa explicar para o cliente que ele precisa daquilo. Ele precisa daquilo para abrir a loja dele, ele precisa daquilo para pagar os impostos. Mas se você tem um produto que você precisa explicar para o cliente que ele é necessário, que você tem que educar o mercado, que você tem que enfim, que você tem que se apresentar primeiro como num papel educador, para depois você efetivamente trazer o teu produto, trazer a sua solução e aí avançar. Nesses momentos eu acredito menos no sucesso de players nichados, porque tipicamente para você ser grande, para você dar certo, nesse caso você precisa ter muito mercado. Você Uhum. precisa atirar para tudo que é lado, né? Você precisa ter uma abrangência de produto e um play de plataforma para gerar demanda
num volume muito alto, ter uma taxa de conversão que ainda assim vai ser baixa, mas aí conseguir evoluir. E aí, para mim, tipicamente, quando você tem um produto que ele já está colocado com uma necessidade clara, e aí, em especial para um determinado nicho ou um segmento, aí quanto mais segmentado você for, melhor vai ser a sua atuação. Tá? Só para te dar o exemplo da própria RD, o RD Station Market, que é a origem de ser da RD, se encaixa no primeiro exemplo que eu dei. A gente precisa educar o mercado que ele precisa daquilo. A RD ensinou o mercado brasileiro a fazer inbound marketing. Para daí você se apresentar como produto, você se apresentar como solução. Né? Aham. No caso do RD Conversas, por exemplo, que é o nosso produto de WhatsApp, eu não preciso dessa etapa. Ela já foi feita pela Meta. O Brasil inteiro usa o WhatsApp. Eu não preciso convencer o cara de que ele precisa ter um processo comercial para o WhatsApp. Ele vem até mim. Eu não preciso convencer o cara de que ele precisa responder o cliente dele para o WhatsApp. Ele já sabe disso. E Sim. aí eu ter uma atuação nichada é relevante. Por isso a aquisição da Suri recentemente, que é um player focado em varejo. Aí faz bastante sentido a gente ter atuações bem nichadas. O caso do CRM é parecido. Porque a gente no mercado brasileiro, a gente usa a sigla CRM para designar um monte de coisa, né? A gente chama, sei lá, a TOTO fez a aquisição da TBDC, que é um CRM para agro, a gente anunciou recentemente. A TBDC, ela é o canal para tirar pedido de venda na mão do vendedor é, no segmento de atuação que é o agronegócio. Esse CRM tem um CRM por trás, muito importante, mas esse pedaço para links, por exemplo, é um PDV, não é um CRM, mas a gente chama de CRM, mas aí é bem nichado, é bem segmentado. O vendedor precisa tirar um pedido de venda, não precisa ensinar ele que ele precisa tirar um pedido de venda. Então, eu vejo dessa forma, para mim, se a necessidade de uso daquele produto ela está dada, dependente da tua atuação ou não, faz muito sentido você ter um play segmentado. Se você tem que educar o mercado, você tem que ensinar para o cliente que aquela é uma necessidade, eu acho que você tem que ter um play mais de plataforma, de one for all, você precisa gerar demanda em larga escala, que, na minha opinião, é o caso da GetDemo, por exemplo. Aham. Você não precisa especializar, você precisa ensinar para o cara que ele tem uma dor, para daí ele entender o que a GetDemo faz e daí ele seguir, que é muito parecido com o nosso produto, por exemplo, de automação de marketing Ah, na eu vejo dessa forma. Eu acho que o frame mental que eu procuro usar é um pouco esse. legal pra caramba essa ótica, porque realmente, né, o caso do WhatsApp que você comentou, por exemplo, todo mundo já sabe, já tem um monte de solução, né? Talvez tenha mais alguma outra dor que daqui a 2, 3 anos vai evoluir, todo mundo vai ter a clareza. Hoje ainda não tem, né? Então você meio que antecipa e querendo ou não, os primeiros players eles sempre vão abrindo esse caminho, né? A RD fez isso com o inbound, educou, né, o Brasil inteiro do que era inbound, para depois de um tempo, né, conseguir criar toda essa estrutura. Bem legal essa tua visão. Cara, fazendo uma. Estamos acabando o nosso tempo aí, mas te fazendo uma pergunta que eu acho que conecta bastante com um pouco que você comentou agora, né? Hoje, com o teu olhar TOTUS, né? Obviamente, você participa das decisões estratégicas e deve olhar dezenas de empresas aí todos os anos que a galera está fazendo, o que faz sentido comprar, o que não faz sentido. O que na tua visão hoje difere de um ativo que você fala, caraca, essa empresa aqui tem um potencial ferrado e que para você é um red flag, você fala, puta, isso aqui é um negócio que eu quero passar longe. É que você deve ter vários pontos, né, que você deve olhar, acho que seria legal da gente detalhar. Primeiro que assim, o M&A para a gente, ele é uma ferramenta, ele é muito mais o como do que a estratégia em si. O que eu quero dizer? Eu tenho colocado já uma visão de futuro, um roadmap para RD de 2, 3 anos. A gente sabe o que a gente quer fazer. Uhum. Se nesse caminho já tendo ciência do que a gente quer fazer, a gente se deparar com alguma empresa, com algum produto, com alguma solução que nos acelere, ou enfim, ou que complemente de alguma forma esse caminho que a gente já definiu, a gente vai parar e vai olhar. Dificilmente um deal avança quando ele é ofertado para a gente por uma oportunidade já colocada no mercado. Isso Uhum. acontece o tempo todo, né? A gente recebe muitas oportunidades,
mas esse primeiro encaixe, ele é bem óbvio. E ele quase, eu não vou dizer nunca, porque é difícil, mas ele quase nunca muda o caminho que já está colocado. Então, dificilmente você vai ter um M&A que vai te colocar numa outra trajetória porque apareceu, surgiu uma oportunidade. Não. Ele é sempre uma ferramenta que a gente usa na linha do como, para acelerar ou para complementar uma estratégia já colocada que muitas vezes está seguindo organicamente. Então, por exemplo, se a gente já tem como estratégia ter um play importante de uma plataforma conversacional. Se eu tiver qualquer oportunidade de um player nichado, e aí voltando ao que eu comentei anteriormente, né, em que o santo bateu, que você tem bons números e que o momento, o timing do negócio casa com o nosso timing, tem muito isso também, né? Muitas vezes você pega empresa boa que está num momento tão bom que possa ter um encaixe, um fit estratégico maravilhoso com a gente, mas os empreendedores estão tão confiantes no que eles estão fazendo que o melhor é deixar eles seguirem um pouco mais para a gente retomar essa conversa num segundo momento, né? E muitas vezes tem o contrário, às vezes tem um fit muito bom com a gente, em especial o que eu comentei contigo. O primeiro e mais importante aspecto de sinergia que a gente sempre olha é a capacidade de distribuição comercial. Quando esse fit existe, e mesmo que a gente possa ter ainda ali, algum problema de produto colocado, ou até algo societário que a gente possa resolver no M&A, também tipicamente é um bom momento para a gente fazer esse negócio. Então, eu vejo mais dessa forma, tem um encaixe estratégico que tem que ser muito natural, e acho que até na visão do empreendedor, se o empreendedor entender que ele é muitas vezes uma mudança de estratégia em quem está adquirindo ele, ainda mais no caso de uma tosse do tamanho que a gente tem algo errado. Isso dificilmente vai acontecer. Não é por aí. Pode até acontecer quando você tem M&As, de empresas mais ou menos de porte semelhantes, aí vira mais uma fusão, aí pode até ser. No nosso caso, assim, não. A estratégia está dada, está colocada, tem que ser clara para o empreendedor, ele tem que entender que ele é parte daquilo. Eu vejo mais por aí, Matheus, tentando Legal. responder. Não, legal. De certa forma, o M&A para vocês é uma ferramenta, muitas vezes vocês já têm o plano definido. Caso do RD Conversas, por exemplo, pô, o WhatsApp é um negócio que estava no plano de vocês, é complementar na solução, tem capacidade de distribuição. Vocês viram alguém que já estava fazendo, expertise, pô, não vou desenvolver, vou trazer aqui, né? Vou gerar uma BU disso. Então tem um mix de estratégia, de momento, né? Muito legal. Tem que bater, tem que ter bons números, tem que ter bons sócios, enfim, aí entram todos os demais pontos. Legal, sensacional. Avelar, pô, obrigado demais aí pelo bate-papo. Foi uma aula, a cabeça tá fritando aqui. Você foi falando, eu já fui anotando aqui do lado alguns pontos. É legal que eu tô aqui conversando com você, além da galera que tá vendo, a comunidade. Obviamente, estou passando por várias coisas aí que a gente conversou, então, muito legal que foi uma aula para mim também. Não sei se você tem alguma consideração final aí, mas, pô, obrigado demais aí por topar bater esse papo com a gente. Sei que tua agenda aí não é nada fácil. Obrigado pela parceria na TOS e na RD, com os teus dois negócios aí, GetDemo e SalesBuddy. Obrigado Show. pela. Valeu, Avelar. Até mais. Valeu. Até mais, Obrigado. Tchau, Matheus. tchau. Valeu.